tarde, irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Neste sábado, vamos iniciar mais um tema 27 dos 38, do nosso Guia de Estudos Fundamentos da Fé. E é um tema que nós já conhecemos bem, pelo menos se já estamos em uma fé, né? Se já conhecemos as verdades bíblicas, já as estudamos. Então, será revisão para muitos, mas para aqueles que ainda estão se preparando para entregar oficialmente a sua vida a Cristo por meio do batismo, então, o estado dos mortos, como é importante que nós estudemos esse tema. Nós vamos orar agora. Eu não farei nenhuma projeção, somos nós, a Bíblia e o seu guia de estudos bíblicos, tá bom? Então, vamos orar? Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Rei, nosso Redentor. O Senhor tem feito maravilhas no meio de nós. O Senhor tem proporcionado oportunidades maravilhosas de termos comunhão com o Senhor de diversas formas, diversas maneiras. Obrigada por esta oportunidade, mais esta, Senhor, de no teu santo dia te adorar por meio da leitura bíblica. Pai, eu e meus irmãos estamos aqui para ouvirmos o Senhor e somente o Senhor. Não uma voz humana, mas o Senhor falando conosco. Por favor, Pai, nos ajude na nossa mente tão finita, tão limitada, nos ajude a compreendermos as verdades eternas. Santifica-nos na tua verdade, Pai, porque a tua palavra é a verdade. E queremos ser santificados por ela. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelo muito que o Senhor tem feito por nós, por cuidar de nós, por nos direcionar. Que cada verso bíblico que lermos aqui nos encha de esperança, Pai, e da certeza de que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, tema 27 do Guia de Estudos Bíblicos. Esse daqui é o meu, é o que eu uso para fazer estudo, é o da capa azul, foi a nossa primeira tiragem. A segunda tiragem é da capa vinho. Então, se você ainda não fez o seu pedido, nós ainda temos alguns exemplares. Seria importante você pedir, por quê? Porque nós não vamos mais fazer o livro físico, porque os custos são elevadíssimos. E já fizemos 2.000 livros, e sempre com doações, né? Então, faça o seu pedido. Se você não tem para dar, para presentear alguém, faça a sua solicitação e sempre tenha 1 ou 2 exemplares, para quando Jesus enviar pessoas para você, perdão, que você tenha o guia de estudos bíblicos para poder ou estudar a Bíblia com alguém, ou então presentear para que a pessoa estude sozinha, né? Nós somos missionários do Senhor. Esse é a nossa missão. Levar a verdade como ela é em Cristo Jesus a todas as pessoas. Então, meus irmãos, vocês poderiam, por gentileza, abrir o Guia de Estudos Bíblicos no 27, no tema 27, o estado dos mortos, né? Então, neste estudo, aqui diz no finalzinho da introdução, neste estudo vamos explorar a verdade bíblica sobre o estado dos mortos e o consolo que a promessa da ressurreição traz para aqueles que colocam sua fé em Jesus Cristo. A morte, ela é uma estranha e uma intrusa. Nunca deveria ter existido morte. Nunca, absolutamente nunca. Por um desvio de percurso nos planos do Senhor, porque qual era o plano do Senhor para mim e para você? Que nós tivéssemos paz
e felicidade eternos. Era isso que o Senhor queria para nós. Mas houve um desvio de percurso, um acidente ali. E os nossos primeiros pais se permitiram enganar, esquecendo-se de quem era o Senhor Deus, de quem era o seu próprio Criador. Com isso, Satanás lança o fundamento do seu engano. É certo que não morrerás. Aqui tem o fundamento do espiritismo moderno, inclusive. Porque no espiritismo moderno, e também, por incrível que pareça, em algumas denominações cristãs, tanto no espiritismo como algumas denominações cristãs, creem que há vida, sim, após a morte. Algumas denominações cristãs, inclusive protestantes, creem que depois que a pessoa morre, ela vai para o céu. Será que isso tem fundamentação bíblica? Ou isso vem do catolicismo romano e foi absorvido por grande parte do protestantismo? Então, tudo que nós vamos ler no estudo de hoje, nós precisamos colocar dentro deste enquadre, deste contexto. E nós não podemos esquecer que a palavra de Deus, ela é soberana sobre os conceitos humanos. Que o que está registrado aqui nas Sagradas Escrituras é o que o Senhor Deus deseja que nós creiamos, vivamos e preguemos, ensinemos. Tudo bem? Então, a nossa primeira pergunta: o que acontece com a pessoa quando ela morre segundo a Bíblia? Não é segundo o pregador, não é segundo a minha religião, segundo a Bíblia. Então, vamos lá? Nós vamos para Eclesiastes, capítulo 9. Bem conhecido. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 9. Aqui no Guia de Estudos Bíblicos, propõe o versículo 5, mas nós vamos ler o 5 e o 6, para a gente fechar o pensamento. Tá bom? Então, vamos lá. A pergunta é: o que acontece com a pessoa quando ela morre, segundo a Bíblia? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles alguma recompensa. Por que que eles não vão ter recompensa? E por que que eles não sabem de coisa alguma? O próprio verso, na última parte, responde: mas a sua memória é esquecida. Em algumas versões, a sua memória jaz no esquecimento. Então, meus irmãos, aqui, nesta primeira parte, nos diz que os mortos estão ali. Não sabem de coisa alguma, estão ali, sepultados. Vamos complementar aqui, no versículo 6. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja, já pereceram. Todos os sentimentos acabaram. E também já não tem parte alguma para sempre. Para sempre, enquanto não forem ressuscitados. Em qualquer coisa do que se faz debaixo do sol. Então, aqui ele delimita. Não é para sempre na eternidade. É para sempre aqui nesta terra. Então, olha só. Só isso aqui já derrubaria o espiritismo. Por quê? Porque no espiritismo ele diz que a pessoa vai encarnar em sucessivas vidas, até que ela, digamos, pague as suas transgressões, pague os seus pecados, excluindo totalmente Jesus do processo de redenção, do processo de salvação. Muito bem. E colocando o princípio da imortalidade, esse princípio da imortalidade, na pessoa e desviando de Cristo. Tudo bem? Então, aqui nós vemos que os sentimentos não existem. É por isso que o Espiritismo diz que quando vamos
um exemplo, quando a mãe morre, ela fica observando o seu filhinho, né? Porque ela tinha muito amor por ele, então ela continua amando, protegendo. Isso não existe. Não existe. A Bíblia está dizendo que isso é irreal. Não há fundamentação para isso. Vamos continuar lendo agora o versículo, aqui mesmo, no capítulo 9, vamos pular para o versículo 10. Olha o que Salomão nos diz, inspirado pelo Espírito Santo. Tudo quanto tua mão encontrar para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, em grego, Sheol, que é o inferno, digamos assim. Perceba, inferno quer dizer sepultura, está enterrado. É isso que é o inferno, tá? Porque na sepultura, para onde tu vais, não há trabalho, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Ou seja, não há atividade consciente, mental, emocional, espiritual. Zera. Zera tudo. Entende? Muito bem. Vamos complementar agora em Salmos 115, 17. Vamos lá, voltar uns 2 livros para trás, para antes. Salmos 115. Salmos 115, verso 17, que diz assim: a gente está ampliando, sempre ampliando. Os mortos não louvam ao Senhor, nem nenhum dos que descem ao silêncio. Mais uma informação aqui para nós. A sepultura, o inferno, o Sheol, silêncio. Não há vida. Cessa tudo. Tudo bem? Vamos agora para aqui mesmo no Salmos 146, mais algumas folhas para frente. Salmo 146, vamos para o versículo 4, que diz assim: seu fôlego vai embora, ele retorna para a sua terra. Ó, o ser humano que morreu, o seu corpo volta ali para a terra, o seu fôlego vai embora, naquele mesmo dia, no dia da sua morte, seus pensamentos perecem. Naquele mesmo dia, no dia da sua morte, os seus pensamentos perecem, certo? Não existe mais nenhuma atividade cerebral, tudo acaba. A consciência, a racionalidade, os sentimentos, a emoção, tudo deixa de existir. Vamos ali agora para. Já lemos tudo? Lemos. Então, vamos para o comentário aqui da primeira pergunta. O que acontece com a pessoa quando ela morre, segundo a Bíblia? A Bíblia ensina que, ao morrer, a pessoa entra em um estado de total inconsciência, comparável ao sono, sem percepção ou atividade, aguardando o quê? A ressurreição. A gente vai ampliar isso aqui um pouquinho mais adiante. Então, ali, nós vamos ver o que é a morte, biblicamente. Vamos ampliando. Pergunta 2. Por que a Bíblia compara a morte ao sono? Ah, vamos ampliar um pouquinho mais, né? Vamos ali para João 11, Evangelho de João, no Novo Testamento, é o 4º livro do Novo Testamento. Também esses versículos, João 11, nós já conhecemos. João 11, de 11 a 14. Então, vamos lá. Falando sobre a morte de Lázaro, inclusive nós já lemos em estudos anteriores aqui. Então, essas coisas ele falou no versículo 11. Essas coisas ele falou. E depois disso, ele lhes disse. Quem é ele? Jesus. O que foi que Jesus disse? Falando ali com os discípulos. Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para que eu possa despertá-lo do sono. Verso 12.
Disseram-lhe então os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele ficará bom. Verso 13. Todavia, Jesus havia falado de sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Percebam como os discípulos ainda estavam amadurecendo, não é? 14. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Lázaro está morto. Então, o Senhor Jesus está comparando o estado da morte ao sono. Em junho, no dia 7 de junho de 2022, a minha irmã falece e no dia 8 de junho eu enterro ela. Meus pais não puderam ir, porque eles não tinham estrutura para suportar. Eles preferiram não ir. E nessa época eu estava ali sozinha, sem meu esposo, porque ele estava operado aqui, na nossa cidade. Ele estava operado. Nosso filho mais novo estava cuidando dele, porque o mais velho estudava fora. E eu estava ali sozinha para sepultar a minha irmã. E a minha única irmã, mais nova que eu, 6 anos. E ali, quando eu estava ali velando o corpo da minha irmã, percebam bem, há algumas coisas que muitas pessoas elas debatem, deve velar, não deve velar, de um dia para o outro e tudo mais. Queridos, por mim, a minha irmã teria falecido e como ela faleceu para o final do dia, então só podia sepultá-la no outro dia mesmo. Mas por mim, se fosse possível, era sepultar imediatamente. Morreu, bora sepultar. Só que as pessoas precisam de um tempo. Eu demorei para entender isso. As pessoas, cada pessoa vê a morte, sente o impacto de uma forma diferente. E as pessoas elas precisam de um tempo para chorar os seus mortos ali, vendo-os, por mais que não exista ali vida. Muitas precisam. Eu sabia que as minhas sobrinhas, filhas da minha irmã, precisavam, alguns amigos, e, e ali sozinha, passando a noite ali, próximo ao caixão da minha irmã, e o Senhor, aqui eu vou abrir para os meus irmãos, o Senhor enviou anjos. Eu havia estado o dia inteiro sem comer absolutamente nada. E o Senhor enviou as minhas irmãs de oração, lá de Belém, um alimento para mim, e elas ficaram comigo a noite toda. Jesus é maravilhoso, não é? Ele supre tudo, tudo, todas as nossas necessidades. Então, ali, velando a minha irmã, eu fiquei pensando assim, Senhor, e agora? Será que eu vou ver? Será que deu tempo? Será que eu vou ver a minha irmã? Eu estou compartilhando isso com os meus irmãos para que vocês reflitam e para que a gente possa ser consolo para muitas pessoas. Quando nós apresentamos a morte como um sono, apesar de tudo que eu vi a minha irmã vivendo, eu carrego essa esperança de ver a minha irmã sendo ressuscitada por Jesus. Mas, se ela não for ressuscitada por Jesus, e nós vamos ver sobre a primeira ressurreição, se ela não estiver ali, eu sei que o Senhor Jesus lutou por ela até o fim. Até o fim. Então, essa verdade do estado dos mortos, a gente começa estudando, perceba, nós estamos logo no início falando como é que fica as pessoas, estão no sono, minha irmã está dormindo. É isso, não sente, não sofre. Eu fiquei feliz quando ela descansou, por um lado, porque ela estava sofrendo muito, muito mesmo.
e com 42 anos, ainda tão jovem, mas eu sei que aquilo foi necessário acontecer. Então, a morte, ela não é o fim, ela é apenas uma pausa. É uma pausa. É claro que fica a dor da saudade, fica, a gente queria, né? E nós nunca queríamos nos separar dos nossos amados pela morte. Mas isso pode acontecer. E aí a gente passa por todas aquelas fases, a fase da dor, do sofrimento, que se chama luto. Cada um tem um luto, vive o luto de uma forma diferente, não é? Por um tempo diferente, cada um tem um tempo de vivência do seu luto. Mas o Senhor, com este estudo, esta mensagem, é uma mensagem, um estudo de esperança, de descanso em Cristo. É isso que nós não podemos esquecer. Então, aqui nós lemos que Jesus disse claramente para os discípulos que Lázaro havia morrido, mas primeiro ele disse o quê? Lázaro dorme, né? Então vamos agora complementar, ampliar um pouquinho, vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler do verso 13 até o verso 15, que diz assim, é Paulo falando, não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. É sobre isso, a gente acabou de falar sobre isso. Nós temos, não sei se você já perdeu um ente querido, que você amava muito, mas nós não podemos viver como os que não têm esperança. Nós temos. Verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. É promessa. Você está vendo aqui essa promessa? Ele trará com ele. Verso 15. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor. O que é que o Senhor nos diz? Que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Queridos, o Senhor Deus, ele vai honrar os que dormem com a glorificação antes de nós. Eu vou colocar nós porque eu tenho essa esperança. Os vivos. Entende? O Senhor vai honrar os mortos em Cristo com a bênção, a dádiva da glorificação, da ressurreição e já glorificados antes de nós. Por isso que Paulo diz, depois nós, aqui, vamos aqui no verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, nós já estudamos isso, mas vamos reler, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, Paulo se acrescentando aqui, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele, sabe, eu fico maravilhada com esses detalhezinhos que o Senhor Deus deixou registrado nas Escrituras para que fosse conforto e alento para nós. É lógico que nenhum de nós deseja morrer. É lógico, né? Ninguém, eu quero passar pela morte. Ninguém em sã consciência diz isso. Não é verdade? Mas se passarmos, ele está nos dizendo, é isso que vai acontecer com você, Cleuma, se você passar pela morte. Entende? É o conforto do Senhor. Vamos lá para o Antigo Testamento, Daniel, profeta Daniel, capítulo 12, verso 2, versículo 2. Profeta Daniel 12, 2 diz assim: E muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, alguns para a vida eterna e alguns para a vergonha e desprezo eterno. É por isso que nós estamos sendo pesados na balança.
por meio daquilo que nós praticamos. Porque não que as obras elas façam alguma coisa por nós, mas a forma como nós vivemos, as obras que praticamos, testificam de quem é o Senhor da nossa vida e de quem nós escolhemos, nós decidimos servir e seguir. Não é verdade? Então, o porquê a Bíblia compara a morte ao sono? A morte é comparada ao sono? Pegue o seu guia de estudos bíblicos. A morte é comparada ao sono porque é um estado temporário em que os mortos aguardam pelo chamado de Cristo na ressurreição. O nosso sono não é temporário? Nós não temos algumas horas de sono e depois despertamos? É a mesma coisa. Esse sono representa o repouso e a suspensão da consciência até o dia em que Cristo lhes concederá nova vida. Até o dia em que Cristo lhes conceder nova vida. Amém? Então vamos para a pergunta 3. Qual é a esperança para os que dormem em Cristo? Então, nós vamos internalizar isso, ler o que o Senhor Deus tem para nós, para que sirva de esperança tanto para nós quanto para todas as pessoas que entrarem em contato conosco. Qual é a esperança para os que dormem em Cristo? Vamos lá para 1 Coríntios, Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 15. Aqui, se você quiser anotar, eu fiz alguns acréscimos. Não são somente esses versículos que estão aqui que nós vamos ler, tá bom? Então, nós vamos ler primeiro 35 a 38. Você pode anotar aí no seu guia de estudos bíblicos. Vamos ler o versículo do 35 ao 38 primeiro, para a gente entender bem. Então, vamos lá. O título aqui na minha Bíblia está A Ressurreição do Corpo. Então, do 35 ao 38. Mas alguns homens dirão: como são ressuscitados os mortos e com que corpo eles virão? Verso 36, Paulo diz assim: tolo, o que tu semeias não é despertado se não morrer. Aqui está falando da semente. Primeiro a semente ela precisa morrer para depois e ser enterrada para que depois ela desperte. É isso que Paulo está dizendo. 37. E quando tu semeias a semente, não semeias o corpo que a semente se tornará. A gente semeia a sementinha. Mas um grão desnudo. Pode ser de trigo ou de algum outro grão. Aí vem o verso 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como lhe agrada. E a cada semente o seu próprio corpo depois. Entende? Nós vamos agora pular, se você quiser anotar, anote. Vamos ler agora do verso 42 ao 44. Vamos lá. Assim também, aí olha, Paulo não fez essa comparação de semear a semente? Aí agora ele vem com outro paralelo. 42. Assim também é a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado na corrupção, porque esse corpo é um corpo de corrupção, é um corpo de pecado, né? E ressuscitado em incorrupção. É semeado na desonra, no verso 43. E ressuscitado em glória. É semeado na fraqueza. E ressuscitado em poder. Vida eterna. 44. É semeado no corpo natural. E ressuscitado no corpo espiritual. Se há um corpo natural, há um corpo espiritual. Não é? Agora nós vamos fechar este trecho, este primeiro verso de 1 Coríntios, esses versos, com os versículos 51 e 52 que já estão escritos aqui no guia. Paulo diz assim: eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis.
O que quer dizer a palavra incorruptível? Sem pecado, sem mancha, sem defeito. E nós seremos transformados, né? Então, essa é a esperança para os que dormem em Cristo. Perceba que Paulo foi tão didático, tão professorinho, o Espírito Santo inspirando Paulo a escrever essa carta aqui aos Coríntios. Paulo faz essa comparação com a semente, com o plantar da semente. Perfeito, que é exatamente o que acontece conosco. Vamos agora para o Evangelho de João, voltar a alguns livrinhos da Bíblia, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, vamos ler os versos 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão os que fizeram bem para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Tudo bem? Então, aqui aqui João está nos apresentando que haverá dois tipos de ressurreição. A primeira ressurreição da vida, que é aquela quando Jesus vier, e ele chamará os mortos: levantai-vos, saiam das sepulturas, né? E todos se ressuscitarão com o corpo glorificado e encontrarão com o Senhor nos ares. Mas haverá uma segunda ressurreição, que é a ressurreição da condenação, que são aqueles que não se arrependeram, que permaneceram em sua vida distante de Cristo e rejeitando a salvação, rejeitando o amor de Jesus, que o Senhor passou a vida deles todinha apelando aos seus corações e eles endureceram seus corações. Então, aqui nós já sabemos que os mortos serão julgados, aliás, os mortos, existe esse julgamento dos mortos e depois, na sequência, o julgamento dos vivos. Nós não temos a certeza de quando termina um e começa o outro, enfim, o Senhor Deus não nos revelou datas, momentos específicos em que isso aqui parou e isso continua. Mesmo porque pessoas continuam morrendo, não é verdade? Pessoas continuam morrendo e continuam sendo julgadas, e assim vai. Então, nós não sabemos uma data específica, né? Mas o que nós vemos é que o Senhor Deus, mesmo diante da ressurreição, ele continua sendo um Senhor Deus de amor e de justiça. Vamos agora para o capítulo 6, aqui mesmo de João. Vamos ler o 39 e o 40, que diz assim, o verso 39. E esta é a vontade do Pai que me enviou, é Jesus falando, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele está batalhando por todos, 100% dos seres humanos. O Espírito Santo batalha. Não desiste. Por quê? Porque o Senhor é o desejo que arde no coração de Jesus. Que todos venham ao arrependimento, para que todos morem com ele eternamente, para que depois da ressurreição, depois que ele ressuscitar, cada um. Vamos complementar no verso 40. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, olhe só, crer em Cristo. Não é um crer apenas de boca. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Jesus é o nosso Salvador. Não. É uma crença prática. Eu creio e eu vivo como ele viveu. Eu preciso viver como ele viveu pela sua graça. Isso é crença, isso é fé madura, é fé verdadeira. E crer nele, possa ter a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Então, o Senhor Deus está nos dizendo aqui que ele deseja
que todos se salvem, para que ele ressuscite a todos os que dormirem no último dia. Entende? Percebe quanto amor existe nisso que a gente está estudando? Que apesar de ter tido aquele acidente de percurso lá atrás, lá no Éden, aquele acidente terrível, aquele desvio de rota, apesar de ter acontecido isso lá atrás, o que é que o Senhor Deus diz? Eu tenho um escape. O escape qual é? A cruz. Ali. E depois da cruz, a ressurreição. Entende? Aqueles que forem fiéis. E vamos finalizar essa pergunta 3 com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17, que diz assim, nós lemos, porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, a pergunta 3 diz o seguinte: qual é a esperança para os que dormem em Cristo? A esperança para os que dormem em Cristo é a ressurreição para a vida eterna. É uma esperança segura, baseada na vitória de Cristo sobre a morte, que lhes permitirá viver eternamente. Amém? Vamos para a pergunta 4. Por que é importante entender que a morte é um estado de inconsciência? Inconsciência. Por que é importante entender isso? Vamos lá para o Antigo Testamento, Isaías. Livro do profeta Isaías. Vamos para o capítulo 8, logo nas primeiras páginas. Livro do profeta Isaías, capítulo 8, versos 19 e 20. E diz assim: E quando eles vos disserem, buscai aqueles que possuem espíritos familiares, que são ídolos, né? E por magos que piam e que murmuram, não deveria um povo buscar o seu Deus? A favor do vivo, consultará o morto? Verso 20, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque nenhuma luz existe neles. Nenhuma luz existe quando as pessoas dizem assim, vamos fazer uma mesa branca, vamos nos reunir e vamos ver o que ele nos diz, o que os espíritos nos dizem, espírito de fulano, espírito de outra pessoa. Não existe luz nessas pessoas. Então, por que é importante que a morte é um estado de inconsciência? Para que aquele erro lá do Éden, do inimigo, é certo que não morrerás. Nós não sejamos engodados, enganados por esse erro novamente. Vamos para Jó, antes de Salmos. Jó, capítulo 7. Jó, capítulo 7, versos 9 e 10. Diz assim: assim como a nuvem é consumida e desaparece, assim aquele que desce à sepultura não volta mais. Ele não retornará mais à sua casa, nem o seu lugar o conhecerá mais. Então, essas verdades, elas são importantes de nós as discernirmos, porque o estado de inconsciência na morte, ele nos protege contra inclusive, o último engano. Você sabia que quando Satanás vai ter um momento em que ele vai tentar enganar os escolhidos, de que forma? Dizendo, mostrando, né,
que ele é Jesus, e prova de que ele é o verdadeiro Jesus, olha, veja, eu ressuscitei a sua mãe que havia falecido. Eu ressuscitei a sua irmã, Cleoma. Entende? Então, e aí eu vou olhar e vou dizer, e eu vou olhar e vai vir a minha irmã com a mesma voz, sabendo de coisas que só eu e ela sabíamos, vai falar comigo. Se eu não tiver essas verdades bíblicas bem fundamentadas na minha mente, no meu coração, eu vou acreditar no inimigo pensando que é Jesus. Entende? Então não se deixe enganar, meus irmãos. Por isso este estudo é tão importante. Não se deixem enganar. Então, pergunta 4. Por que é importante entender que a morte é um estado de inconsciência? Compreender a morte como um estado de inconsciência nos ajuda a evitar enganos sobre a possibilidade de comunicação com os mortos, um aspecto importante para manter a verdade e a esperança bíblica da ressurreição. Não é possível, a palavra de Deus nos diz claramente que não é possível comunicação com mortos. Vamos para a pergunta 5. Como a ressurreição está relacionada à justiça de Cristo? Vamos entender? Vamos lá para Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículos 39 e 40. Não, calma, estou lendo errado. 6, verso 5. Capítulo 6, versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então, assim como o Senhor Jesus Cristo veio a esta terra, viveu uma vida santa, uma vida perfeita, de perfeita obediência, ele diz assim como eu vivi, vivam vocês também. Isso é justiça. Quando nós nos arrependemos e dizemos, Senhor, eu quero viver a tua vida, não me permita mais pecar, me ajude. Neste momento, ele nos perdoa e nós vivemos ali a vida de Cristo neste momento, que é uma vida de ódio ao pecado. Quando nós nos arrependemos, nós estamos declarando, eu odeio o pecado, como Cristo odeia. Entende? Muito bem. Então, aí vem. Quando, se viermos a morrer, a semelhança de Cristo que veio e morreu também, vivemos e morremos como ele. Descemos à sepultura salvos e seguros em Cristo. Entende? E aí o verso diz, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Assim como ele ressurgiu no terceiro dia, ressuscitou, ele também virá para nos ressuscitar, se nós vivemos com ele aqui em vida. Então, o Senhor Deus relaciona a sua justiça, a justiça de Cristo, com a ressurreição. Vamos para 1 Coríntios. Que promessa maravilhosa nós vamos ler agora em 1 Coríntios 15. Vamos de novo para 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, vamos ler os versos 20 e 20 até o 22. Mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Pois desde que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos os que creram em Cristo e viveram pela fé a vida de Cristo, ressuscitarão e serão vivificados. Amém? Vamos para o Evangelho de João agora. João, capítulo 11. João, capítulo 11.
João, capítulo 11, versos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Quem crê em mim e desce a sepultura, crendo em Cristo, ainda que esteja morto, no momento em que Jesus vier para ressuscitar, então este que morreu crendo será ressuscitado. E verso 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Que nunca morrerá o quê? A morte eterna. Aí Jesus finaliza perguntando assim: crês tu isto? Crês tu isto? Né? É a pergunta para mim e para você, não é? Então, a pergunta 5. Como a ressurreição está relacionada à justiça de Cristo? A ressurreição é possível pela justiça de Cristo, pois ele venceu a morte e garantiu a vida eterna a todos os que o aceitam. Somente através de sua vitória podemos ter a segurança da ressurreição para a vida eterna. É apenas por meio de Jesus, o nosso Salvador. Então, o Senhor Deus está nos dando agora um tempo de graça para nós, ao contemplarmos a vida santa, a vida perfeita de Jesus, possamos perceber as nossas mazelas e entregá-las ao Senhor. Clamar para que o Senhor nos socorra de nós mesmos, dos nossos traços terríveis de personalidade, de temperamento, de caráter. São defeitos terríveis esses que eu e vocês temos. Mas nós estamos ainda sob a graça. O Senhor Deus está nos dando oportunidade para vivermos a vida de Cristo. Vamos para a pergunta 6. O que Jesus disse sobre a vida eterna e a ressurreição? O que Jesus disse sobre a vida eterna e a ressurreição? Vamos para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler os versos 39 e 40. João 6, 39 e 40. Diz assim: E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, estamos lendo os versículos de novo, possa ter a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O Senhor nos ressuscitará no último dia. É essa promessa que ele nos fez. João 14, agora nós vamos virar algumas folhinhas para João 14, de 1 a 3, que é um versículo muito conhecido para todos nós. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, é palavra de Jesus. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. Então, essa é a maior promessa que o Senhor Deus fez para nós, da certeza de que Ele voltará, para nos levar, para nós nunca mais morrermos, sofrermos nenhuma enfermidade. Daqui a pouco nós vamos ler uma promessa maravilhosa em Apocalipse. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele não falha jamais. Então, cabe a nós aproveitarmos esse período de graça maravilhoso que Ele está nos concedendo, para caminharmos com Ele como Enoque caminhou. Então, pergunta 6. O que Jesus disse sobre a vida eterna e a ressurreição? Jesus ensinou que Ele é a ressurreição e a vida, e que todos os que creem nele viverão, mesmo que morram. Ele assegurou que no último dia, os que estiverem em Cristo serão ressuscitados. Amém? Pergunta 7. Como a promessa da ressurreição oferece consolo aos cristãos? Vamos lá.
Vamos lá para 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos cristãos de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler do 13 até o 18. Então, vamos lá. Nós já lemos em estudos anteriores. Nós vamos rever. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Verso 15. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com brado e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, o Senhor Deus nos deixou registrada na Santa Bíblia essas verdades para que nós fôssemos consolados. Não só para que nós não fôssemos enganados, iludidos pelo espiritismo e por outras, porque, queridos, quando se acredita em vida após a morte, em que depois que você morre vai para o céu, isso é uma modalidade de espiritismo. A Bíblia, nós estamos lendo que quando nós morremos, a morte é como um sono e ficamos sepultados, dormindo, esperando Jesus nos acordar para a ressurreição. Não é? Vamos para Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, vamos ver o versículo 11, que diz assim: Mas se o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu espírito que habita em vós. Então, olha que informação maravilhosa o Senhor Deus deixou registrado na Bíblia para nós. Que se em vida, eu e você, buscarmos viver no Espírito, e na semana passada, nós estudamos o último capítulo do livro que eu escrevi, Guiados pelo Espírito, de cristãos carnais a cristãos espirituais. Que livro maravilhoso, queridos. Que mensagem maravilhosa, principalmente os 2 últimos capítulos. Se você tiver a oportunidade de acompanhar o Clube de Leitura Entre Páginas, tem lá todos os capítulos que estão gravados, que nós lemos e comentamos juntos. Então, se nós vivemos aqui com o Espírito, né, como Jesus viveu, ele também nos vivificará, como ele foi ressuscitado e vivificado, porque o Espírito de Deus habitava nele. Entende? Então, vamos para João 5, 28 e 29. João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículos 28 e 29, que diz assim, Jesus falando: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Nós já lemos isso, estamos reforçando. E agora sim, a promessa em Apocalipse 21, versículo 4. Apocalipse 21, versículo 4 diz: E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro,
nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. Não haverá, porque as coisas antigas são passadas. Então, quando o Senhor Deus nos deu as Santas Escrituras, Ele nos deu também tudo o que nós precisávamos, deixou ali tudo o que nós precisávamos para nós não desfalecermos e não perdermos a esperança. Então, a pergunta 7, como a promessa da ressurreição oferece consolo aos cristãos? A promessa da ressurreição oferece consolo, pois garante que a morte não é o fim, mas um repouso temporário até o retorno de Cristo, que trará vida eterna a todos os que dormem nele. Amém? Vamos para a pergunta 8. A Bíblia permite a comunicação com os mortos? Então vamos ver. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 18. Quinto livro do Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, perdão, 18. Deuteronômio, capítulo 18, vamos ler os versículos 19 e 20. Vamos lá. Eu estou no certinho, 18. Eu estou lendo errado, perdão. Deuteronômio 18, do 10 ao 12. Não se encontrará entre vós ninguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo, ou que use de adivinhação, ou que observe os tempos, ou um agoureiro ou um feiticeiro. 11. Ou um encantador, ou alguém que consulte espíritos de adivinhação, ou um bruxo, ou alguém que consulte os mortos. Então, o Senhor está dizendo que nós não devemos, que no meio de nós não devemos conviver com nenhum desses. Vamos lá, verso 12. Porque todas essas coisas são uma abominação ao Senhor. E por causa dessas abominações, o Senhor, teu Deus, os expulsará de diante de ti. Então, aqui o Senhor Deus, na Bíblia, está nos dizendo que não devemos consultar ninguém que fale com os mortos, por exemplo. Então, lembra do versículo que nós lemos agora há pouco? Será que pelos vivos, para saber dos vivos, eu vou ter que consultar morto? Não existe isso, né? A Bíblia está nos explicando isso claramente. Então, aqui, a Bíblia permite, então, a comunicação com os mortos? A Bíblia proíbe qualquer tentativa de comunicação com os mortos, pois os mortos estão inconscientes. Deus nos adverte contra tais práticas, para que a nossa confiança esteja somente nele e em suas promessas. Somente em Deus e em suas promessas. Pergunta 9. Como devemos encarar a morte, então, à luz da Bíblia? Vamos ver? Vamos para o Novo Testamento, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos para o capítulo 15, novamente. E vamos ler os versículos 54 até o 57, que diz assim: E quando este corruptível, que é o corpo, né, tiver sido revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal tivesse revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. E aí nós vamos ler o verso 55. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Tudo que nós temos vivido, enfrentado, as nossas lutas espirituais, não são vãs no Senhor. Vamos para 2 Timóteo, segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: desde agora, Paulo, olha, queridos, percebam a fé e a esperança de Paulo. Desde agora, me é estendida uma coroa de justiça, a justiça de Cristo, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua aparição. Paulo está nos dizendo aqui que todos os que amam a aparição de Cristo e viveram aqui crendo nele, buscando viver a vida dele, que eles receberão a coroa da vitória, a coroa de glória que Jesus está preparando. Já preparou para cada um de nós, não é? E, por fim, da pergunta 9, vamos ler Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículos de 21 a 23. Porque para mim, o viver é Cristo, diz Paulo, e o morrer é ganho. Em outras versões, o morrer é lucro. Verso 22. Mas se vivo na carne, isto é o fruto do meu trabalho, perdão, o ritmo está errado. Mas se vivo na carne, isto é o fruto do meu trabalho. Não sei, então, o que devo escolher. Então, vamos lá devagar. Se alguém vive na carne, uma vida carnal, então não tem o discernimento necessário espiritual para viver como se deve viver, como a vida de Cristo. Por isso que ele diz, não sei, se eu sou carnal, então eu não sei o que eu devo escolher, eu escolho errado. Aí vem o versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Então, Paulo está aqui nos dizendo que ele tem todo o desejo de estar com Cristo e que ele rejeita a carne. Entende? É isso que Paulo está dizendo para nós. Então, aqui na pergunta 9, como devemos encarar a morte à luz da Bíblia? À luz da Bíblia, devemos ver a morte como um repouso temporário e viver com a esperança da ressurreição, sabendo que Cristo tem poder sobre a morte e nos dará a vida eterna. Amém. E a última pergunta, pergunta 10. Como a compreensão bíblica sobre a morte afeta a nossa vida hoje? Como? Vamos para Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. Um verso bem conhecido que diz: porque o salário do pecado é morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A paga da morte, a paga do pecado é a morte. O resultado natural, por isso que é chamado de salário. Quando um trabalhador trabalha ali o mês todo, o resultado natural para ele receber por aquele mês de trabalho é o seu salário. O resultado natural de uma vida de pecado é a morte. Mas o dom gratuito, o dom de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E lá no final, Apocalipse,
Capítulo 2, nós vamos finalizar com este versículo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, diz assim: Não temas estas coisas que tu sofrerás. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação por 10 dias. Mas aí vem a última parte. Coloque o seu nome, Cleuma. Coloque o seu nome. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Amém? Nós precisamos ser fiéis em tudo aquilo que nós aprendemos nas Escrituras. Precisamos ser fiéis, queridos. Esse tema, esse assunto não pode. Nós precisamos estar firmes neste tema, o estado dos mortos, entendendo claramente, porque virá um engano tão forte, queridos, tão forte, que só o conhecimento das Escrituras poderá abrir os nossos olhos. E eu queria ler aqui com vocês. Aqui, na última parte, sempre tem um convite para você. Deus nos ensina que a morte é um repouso temporário para aqueles que confiam nele. Com essa certeza, sabemos que a nossa esperança não está na vida presente, mas na ressurreição que Cristo prometeu a todos os que o seguem. Ao descansar em Jesus, aguardamos o momento em que ele chamará todos os que estão em suas mãos para a vida eterna, livres de toda dor e sofrimento. Reflita, você está vivendo com essa esperança e preparado para aquele dia em que Cristo trará todos os que dormem nele de volta à vida? Está disposto a colocar sua fé inteiramente nele, confiando que ele é o único que tem poder para nos dar a vida eterna? Hoje, Deus o chama a depositar sua confiança em Cristo, que é a ressurreição e a vida. Que essa certeza traga paz ao seu coração e o inspire a viver em fidelidade e amor, aguardando o dia em que todos os que descansam em Cristo ouvirão sua voz e despertarão para uma nova vida. Aceite este convite e faça de Cristo sua esperança e segurança eternas. Amém? Jesus é tudo para nós, queridos. Semana que vem, o tema é o santuário. Que tema maravilhoso também é esse. Como nós aprendemos sobre a nossa conduta, sobre como viver, sobre o que acontece, por que foi dado um santuário, qual é o princípio e qual é a importância do santuário. Então, será o nosso estudo da semana que vem. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude em nossa caminhada, não é, irmãos? Vamos orar, agradecer pelo estudo de hoje? Nosso Pai eterno, bondoso Salvador, louvamos o Senhor Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Não sabemos, às vezes, Senhor Deus, como nos portar, o que pensar, e às vezes entristecemos o Senhor, mas, Pai, ao estudarmos este tema, por favor, clamamos ao Espírito Santo que fixe cada detalhe do que lemos e traga à memória em tempo oportuno para que não sejamos enganados, para que o inimigo não tenha poder sobre nós, para que possamos dar passos firmes de fé até o fim, Pai, junto com Jesus. Obrigada por nos ouvir, obrigada por tanta riqueza da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.